Olá, nesse vídeo nós vamos entender como os computadores podem representar números inteiros com sinal. Então a gente tem o número e o sinal, que pode ser positivo ou negativo. Então, existem algumas formas de representar números com sinal. E hoje, nesse vídeo, a gente vai ver como que funciona a representação sinal-magnitude. Então, com a evolução dos computadores, foi necessário a gente criar uma forma de permitir que o computador entendesse como representar número inteiro. E aí diversas técnicas foram desenvolvidas para isso. E a primeira que a gente vai ver aqui, como eu falei, é a representação sinal-magnitude. E ela funciona da seguinte forma. A gente vai ter sempre o bit mais à esquerda, que é o mais significativo, é o bit de sinal. E o restante é a magnitude, ou seja, o valor do número. Então, o sinal zero representa que o número é positivo. O sinal 1 representa que o número é negativo. Então, nesse exemplo, a gente tem aqui, nesse caso, o número positivo, porque o sinal é zero, primeiro bit aqui. E aqui a gente tem um número negativo, onde o sinal é 1. Repare que a magnitude para os dois números aqui, o de cima e o de baixo, é a mesma. A magnitude, ou seja, o módulo do número, sem o sinal, é 52. Só que a gente sabe que o número é diferente por causa do sinal. Esse aqui é negativo, portanto, menos 52 na base 10. E esse aqui é positivo por causa do sinal zero, então é mais 52 na base 10. Tá? 52 é só vocês fazerem a conta aqui, que vocês vão encontrar que esse vale 52 na base 10. Vamos para mais um exemplo para facilitar compreender, né, esse esquema. Vamos considerar aqui o número mais 7 em decimal. Para a gente apresentar ele em binário, a gente teria 1, 1, 1. É o número 7. Agora, para a gente representar utilizando o sistema sinal-magnitude, e nesse caso eu coloquei 5 bits, repare que nesse número aqui é o valor 7 e o último bit, considerando 5 bits, né, é o bit de sinal, que é positivo. 0 representa o sinal positivo. Então a gente tem aqui o número mais 7, utilizando o sistema sinal-magnitude, considerando 5 bits. Tá? Outro exemplo. O número menos 8 em decimal, representado em binário. Vamos pegar apenas o número 8. O número 8 em binário seria 1, 0, 0, 0. Então, como ele que a gente quer aqui o menos 8, o sinal seria negativo. Portanto, o bit de sinal vai ser 1 e o restante vai ser o 1000, que representa o número 8, a magnitude 8. Lembrando que a gente está representando com 5 bits também. Então aqui a gente tem 5 bits, sendo que o primeiro deles representa o bit de sinal. Vamos para mais alguns exemplos. Nessa tabela, a gente consegue ver a conversão aqui de alguns números decimal para binário, utilizando aqui o sistema sinal-magnitude. Então aqui a gente tem os números positivos, né? Alguns números positivos, e aqui a gente tem alguns números negativos. E repare que aqui a gente está usando 3 bits. Então o número mais 3, mais 2, mais 1, a gente representa aqui com o primeiro bit 0, porque eles são positivos. E na sequência a gente tem a magnitude. Então 1, 1 representa a magnitude 3 em binário. 1, 0
representa 2. 0, 1 representa 1. 0, 0 representa 0. E aqui a gente tem os números negativos, né? A gente tem aqui alguns números negativos. Então, por exemplo, menos 3, a gente tem aqui a mesma coisa. A magnitude seria 1, 1, porém agora o sinal é negativo, então o primeiro bit de sinal aqui seria 1. A mesma coisa acontece para os números menos 2, menos 1, e tem o 0 aqui também. Então é importante a gente saber que quando a gente for representar utilizando o sistema sinal-magnitude, ou qualquer tipo de representação, é importante a gente saber quantos bits a gente está falando. Porque eu poderia representar esses mesmos números aqui com mais bits, com 5 bits, 6 bits, 8 bits. Tá? Então eu teria que completar com zero a parte da magnitude. Então aqui a gente tem alguns exemplos do que eu estou falando. Por que a gente precisa saber a quantidade de bits que o sistema vai ser representado? Então eu peguei aqui o mais 3 em decimal e eu estou mostrando que a gente pode representar ele de diversas formas, utilizando o sinal magnitude. No caso, considerando aqui 3 bits. A gente já viu, né? É o 1, que representa o número 3, e o último bit aqui, 0. Então a gente tem 3 bits representando aqui esse número mais 3. Agora, usando o mesmo número, agora considerando 4 bits. A gente sabe que o primeiro é 0, porque é positivo. E para completar os 4 bits aqui, o 3 seria 1, 1. A gente coloca mais um 0 aqui para completar. E assim fecha aqui 4 bits no total, considerando o sinal magnitude, o bit de sinal. E aqui o último exemplo é usando 8 bits. Então a gente tem aqui o 3, que é 1, 1. A gente tem o sinal, que é 0. E para completar os 8 bits, a gente coloca 0. Então, isso aqui seria a magnitude, com 7 bits. E aqui o sinal, mais um bit, totalizando 8 bits no total. Outro exemplo, agora a gente tem aqui o número menos 5, que é um número negativo. Portanto, o primeiro bit que representa o bit de sinal vai ser 1. Então a gente pode representar ele também de várias formas. A gente precisa saber definir quantos bits vai ser esse número. Então no caso de 4 bits, ele ficaria dessa forma. Aqui seria a magnitude, que representa o número 5 em binário, e o sinal negativo. A mesma coisa aqui, só que agora usando 5 bits. 4 bits para a magnitude e 1 bit para o sinal. E a mesma coisa aqui, considerando 8 bits. 7 bits para a magnitude e 1 bit para o sinal. Então ficou fácil a gente entender. Então esse tipo de representação é bem simples. Basta verificar o primeiro bit que a gente vai saber se ele é positivo ou negativo. Agora, para a gente pensar aqui. Deixa eu colocar a tela cheia para ficar mais fácil de visualizar. Para a gente pensar, é um problema que tem aqui nesse tipo de sistema. Vamos fixar agora a quantidade de bits para 3. Com 3 bits, quantos números que eu posso representar em sinal magnitude? Se a gente for pensar, em binário normal, com 3 bits, a gente consegue representar no total 8 números diferentes. 8 números possíveis, né? Que a gente faz a conta 2 elevado a 3, que dá 8. No sinal magnitude, ele funciona da mesma forma. Vai ser 2 elevado a 3 também, que vai ser 8 números possíveis. A gente vai ver todas as possibilidades. Então, o primeiro é o menos 3, é o menor número, né, negativo. Menos 3, que o bit de sinal, mais os 2 bits de magnitude. O menos 2, menos 1, e a gente tem um menos 0. Essa representação já ficou estranha,
porque menos zero a gente não existe o menos zero, né? Zero seria um número neutro, nem positivo nem negativo. E se eu for fazer agora o lado dos números positivos, né? Vamos pegar aqui. Eu teria também uma outra representação do número zero, que eu posso representar com o bit de sinal positivo. Então, esse é um problema que eu vou ter duas possibilidades para representar o número zero. Aqui eu tenho o mais 1, o mais 2 e o mais 3. Então, esse problema aqui é, é um prejudica, né, o computador a realizar as operações, porque ele permite ter essa ambiguidade aqui. A gente consegue representar o zero de duas formas diferentes. O primeiro ponto é que a gente está desperdiçando uma possibilidade de representar um outro número. Tá? Então parece pouco, né? A gente perder uma possibilidade aqui de representar um número com um número a mais, né? Mas isso aqui representa uma grande perda. E a gente vai ver que existem outros sistemas, outras representações que resolvem esse problema. Agora a gente vai ver como que o computador realiza soma com o sinal, no caso utilizando o sistema sinal-magnitude. Para a gente fazer uma subtração utilizando esse sistema, basta a gente somar um número negativo. A gente vai estar fazendo uma subtração. Então, por isso que a gente considera a soma aqui como a operação principal aqui desse tipo de sinal. Então, para a gente fazer uma soma utilizando um número que está representado em sinal magnitude, a gente tem duas regras. A primeira regra é, se os dois números que a gente quer somar possuem sinais diferentes, o bit de sinal diferente, né? Por exemplo, eu quero somar um positivo com um negativo. São sinais diferentes. Então a gente vai fazer de um jeito. E se eu quero somar um número que tem sinais iguais, por exemplo, positivo com positivo e negativo mais negativo. Então são sinais iguais, a gente vai fazer de uma forma. Então, no caso de sinais diferentes, ele vai encontrar o número com maior magnitude, subtrai o menor e atribui ao resultado o sinal do número de maior magnitude. Caso os números tenham sinais iguais, ele vai soma e atribui o sinal dos operandos. Simplesmente isso, né? Então, por exemplo, é positivo, a gente sabe que o número vai continuar positivo. Se é a soma de dois negativos, a gente sabe que o resultado, o sinal, vai ser negativo. E a atenção deve ser dada ao estouro de magnitude nesse caso. Porque se eu estou representando com 5 bits, eu vou fazer uma soma que vai dar um número que não pode ser representado com 5 bits, ele vai estourar a capacidade de bits. Tá? Então, ele considera o estouro, né? O estouro ele não consegue fazer a soma quando ele faz o estouro da capacidade. Eu vou passar nos próximos vídeos como fazer essa soma aí na prática, mas eu vou deixar inicialmente para vocês fazerem uma pesquisa sobre isso e no próximo vídeo, na próxima aula, a gente vai resolver alguns problemas aqui de soma utilizando o sinal magnitude. Então, primeiro, eu já deixei aqui para vocês alguns exercícios, né, para vocês fazerem uma conversão de alguns números utilizando aqui o sistema sinal magnitude. Então, tem alguns números que está representado na base 10, né, o decimal, e a gente precisa converter para o sistema sinal magnitude. Lembrando que cada item aqui está dizendo a capacidade de bits que eu quero representar. No caso, eu quero representar com 8 bits, aqui eu quero representar com 10 bits e assim por diante. O exercício 2 é o contrário, e aí eu quero transformar para o decimal, certo? E aqui está o exercício 3, que fala sobre a soma, né, a aritmética desse sistema. Então eu deixei quatro exercícios aqui de soma para vocês tentarem fazer, lembrando que a regra já está aqui. A regra é essa, tá? Mas vocês podem pesquisar nos livros aí ou em materiais disponíveis online também
tem muita coisa sobre isso. A informação sobre isso é muito. Tem bastante coisa falando sobre esse assunto. E no próximo vídeo a gente resolve esses problemas.